agradeço, bebê. Rita, você começou no Chacrinha? Conta pra gente. Foi lá que você iniciou dançando? Não. Não, né? Eu comecei em televisão, assim, vamos dizer assim. Comecei em televisão no Chacrinha. Mas eu comecei dançando fora do país. Ah, sim. Então, eu vou dizer que televisão comecei no Chacrinha, mas eu comecei em 1972, já estava trabalhando fora. trabalhando, viajando. Eu morava no exterior já. A dança daquela época mudou muito. Era mais ou menos tipo como é no palco hoje do Silvio Santos, aquelas bailarinas. É aquele estilo, Rita? Ou você dançava algo diferente? Ou naquela época as bailarinas eram diferentes? Não, era igual o que é hoje, só que com as músicas daquela época, né? E era uma coisa diferente, assim, tinha um diferenciado? Tinha, mas era um diferenciado, como é que eu posso te falar? Daquela época mesmo, né? Era diferente. Para a época era muito avançado, e para hoje é muito... ultrapassado. Né? Exatamente. O Chacrinha era aquilo fora dos bastidores? Era aquela pessoa lá que você viu, que você curtiu, né? Então era aquilo ali dentro e fora. Só que fora ele era um pouco mais severo com as pessoas. Era bem mais severo. E aquilo lá que acontecia no programa dele... Era numa sequência ou vocês tinham um cronograma ou ele mudava tudo assim de repente? Não, nós tínhamos tudo certinho. Mas ele, de vez em quando, ele... botava outro cantor? Entendi. Ele era assim, você tinha que... O programa começava às 4, todos tinham que estar lá. Todo mundo. Certo. Os cantores, todo mundo já tinha que estar quando começasse. Por quê? Onde eram as gravações? Eu trabalhei na TV Tupi, do Rio de Janeiro, na Urca, trabalhei na TV Band aqui, trabalhei na Globo do Rio. Então às 4 tinha que estar todo mundo lá. Se começasse às 4, todo mundo já tinha que estar lá, todos os cantores, tudo. Por quê? Ele, de repente, ele mudava a ordem de entrada, né? Então, não tinha como não... Gente, sou eu mesma. É que o meu telefone está dando pau. Pane. E ele toca sozinho, do nada ele toca. Não tem ninguém me ligando, eu vou avisar vocês disso. Rita, e ele era um gênio? Ele era um gênio. A ideia, aquilo tudo que era ele que criava? Sempre, tudo foi ele que fez. E você tinha bom relacionamento dentro do aspecto ali trabalho? Porque tinha outras que dançavam com você, várias, Sim, né? tinha muitas meninas muito mais bonitas, muito mais lindas do que eu. Mas a gente se dava bem, todo mundo ali se dava bem. Porque era obrigatório você se dar bem. Porque quando você vai trabalhar, eu acho que, por mais peniba que você tenha de alguém, na hora do trabalho, você tem que esquecer tudo isso, porque isso era o que Chacrinha sempre ensinou a gente. A nossa vida lá fora é uma coisa, a nossa vida aqui dentro é outra. Então, mesmo que existisse algum atrito, lá dentro não existia. E ele não... todas as imagens que eu tenho dele, da época que eu assisti, eu era muito pequena, e depois, assistindo os vídeos dele até hoje, dá uma impressão de que ele não tinha uma pessoa que ele era fã, ele tratava todo mundo exatamente igual. Todo mundo por igual, ele não tinha esse negócio. É claro que ele gostava de alguns a mais, óbvio. Pô, não posso falar que ele não gostava do Roberto Carlos, não posso falar que ele não gostava de Cazuza, do Caetano, Rita Lee, inúmeros, né? Não posso nem citar todos, porque... É gente demais, né? É muita gente. Mas ele, claro que ele tinha algumas preferências, mas ele não deixava isso assim transparecer. Porque ele chamava, ele brincava com todos por igual. Não tinha isso. Aquele estilo de vestir dele que ele usava no programa, ele que criava? Ele criava, porque ele sempre brincou com isso, né? A vida dele toda. Então, ele viu que isso aí é que dava certo para ele. Então, ele utilizou disso aí
para fazer parte do... Ele chegou a ser estudado, né? Ele é. Ele até hoje, você sabe que ele faz parte de programas das faculdades como matéria. Até hoje ele tem. Porque ele foi um fenômeno mesmo. Foi. Você ficou quanto tempo com 10 ele? anos. Trabalhei 10 anos. Teve com uma ele. seleção antes? Não, eu não. Eu fui convidada. Eu fui convidada porque o pessoal do Chacrinha viu eu num show do Paulo Silvino. Quando eu estava de férias no Brasil, eu vinha, né, eu morava fora, e quando eu vim de férias, me convidaram para fazer parte do elenco do show do Paulo Silvino. E aí eu fui fazer parte do elenco do show dele, e me viram e falaram para o Chacrinha que tinha uma menina que tinha todos os predicados para ser chacrete. E aí ele convidou. E aí eu fui, topei. A princípio eu ia ficar 3 meses só, porque eu ia voltar para o exterior. E acabei ficando 10 anos. Quando você saiu, o programa dele continuou? Continuou. Mas ele já estava adoentado. Quando eu saí do programa, ele já estava adoentado. Então, já tinha várias vezes, vários atores substituíram ele. O João Kleber, o Paulo Silvino mesmo, o Agildo Barata Ribeiro, vários substituíram ele, porque ele já andava adoentado. Então, de vez em quando, ele não ia ao programa, ou então, quando ele ia, ele ficava sentado. Então, quando eu saí, ele já estava bem adoentado. E ele ali, Fabiano, na época do Chacrinha, passou por ele os melhores, né? Os artistas. Eu acho que os maiores nomes da nossa música popular passaram lá. Porque... Eu posso falar seguramente que todos os grandes nomes, claro que até a morte dele, óbvio, mas eu digo que todos passaram na mão dele. Porque, além de ser entretenimento, que ele fazia com maestria, porque ele divertia da criança ao velhinho. Sim, eu era criança e o meu pai já era idoso. E todo mundo gostava dele. Então, assim, ele também ajudava os artistas, porque a televisão naquela época era uma potência. Sim, a televisão ainda é uma potência. Você acredita nisso, Rita? Não, eu acredito. A televisão ainda é uma potência. Claro que a internet mudou com a internet mudou o mundo. Os canais fechados com uma programação melhorada mudou. Então, a televisão ainda funciona. Ainda é um campo de trabalho, ainda gigante, é um campo de você chegar lá, aparecer, porque se aparece hoje num programa, é mundial que está vendo, né? Então, quer queira, quer não, é mundial. Então, isso aí ainda funciona assim, mas a televisão, hoje em dia, eu acho que é muito mais canal fechados, são os canais fechados, né? E hoje em dia a internet, tudo gera aqui, não.